tem sido fiel com a sua obra. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 12 e verso 13. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira, nos confins de Zebulon e Naftali, ou Naftali, algumas pessoas falam com Naftali. Repetindo o verso 13, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Que nesse momento, Pai, eu possa diminuir para que Teu Santo Espírito cresça. E a Tua palavra, Senhor Deus, venha ter efeito sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, é o que eu te peço. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem, da nossa meditação nessa manhã é o lugar do ministério de Jesus Cristo. O lugar do ministério de Jesus Cristo. Irmãos, há 2 domingos atrás nós ministramos sobre o ministério de Jesus Cristo e o começo desse ministério, que foi no tempo certo. Não foi antes e nem depois. Foi justamente na plenitude dos tempos. Poderíamos indagar por que Deus demorou tanto para poder enviar Jesus Cristo, uma vez que Adão pecou há tantos anos antes que Jesus Cristo viesse ao mundo. Poderíamos indagar por que Cristo ficou 30 anos na terra, para que depois começasse o seu ministério. Mas nós vemos que foi no tempo certo. Jesus aguardou, tudo está preparado para que o Evangelho florescesse, para que as boas novas encontrassem um solo propício. Cristo esperou o tempo certo internamente, das coisas que era necessário ele passar aqui na terra para estar preparado. Ele esperou externamente para que a sua sociedade estivesse apta e pronta para receber o Evangelho. E quando esse tempo chegou, nós falamos que Jesus não hesitou, ele não aguardou mais um momento. Quando terminou o período dos profetas messiânicos, tendo o último profeta João Batista, assim que o ministério de João Batista acabou, ele começou o dele. Não era mais o momento dos profetas messiânicos anunciar a vinda, ele estava presente, era o momento de anunciar o reino de Deus. Jesus começou a anunciar as boas novas do reino. Naquele exato momento, no verso 12, ele começa a fazer esse anúncio. Agora, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, verso 12 e verso 13, agora é o momento, chegou a hora de Jesus proclamar o que ele veio fazer, qual é a sua mensagem. A mensagem do reino de Deus precisava ser proclamada. Aonde, meus irmãos, aonde Jesus começaria a proclamar o seu evangelho? Aonde ele daria início à sua proclamação? Qual seria o primeiro lugar que ele iria implementar e anunciar o evangelho? Qual seria o solo propício para receber as sementes do evangelho, do Deus Todo-Poderoso, do plano da salvação? Quando nós olhamos para o texto diz que Jesus sai da região da Judéia. Entendemos a Judéia como hoje, lá era uma província, hoje como fosse um estado. Ele sai da região da Judéia e vai para a região da Galiléia, para ali dar início à ministração do Evangelho, à ministração das boas novas. Regiões diferentes uma da outra, com líderes diferentes, com governos diferentes. Mas sobre essa questão de Jesus ter ido para a Galiléia, nós vamos falar em outro momento, não é o foco da mensagem de hoje, terá uma outra mensagem para isso.
Mas na Galileia, quando Jesus chega na Galileia, Jesus tem opções com várias cidades: Nazaré, Caná da Galileia, Cafarnaum, Tiberíades. Quantas cidades estavam em volta da Galileia? E quando nós olhamos para o texto diz que Jesus vai para Cafarnaum e ele não vai para Nazaré. Ao primeiro olhar nosso, nós diríamos que seria natural Jesus ir para Nazaré, cidade onde ele cresceu, cidade onde ele viveu, onde ele começou a andar, ele começou a falar, teve os primeiros contatos com as pessoas. Mas o texto vai dizer que ele não foi para Nazaré, mas sim para Cafarnaum. Jesus não começa o seu ministério na cidade em que fora criado. Ao contrário, o texto é bem claro e não deixa nenhuma dúvida ao dizer que Jesus deixou Nazaré. Jesus foi para Cafarnaum. Jesus escolhe a cidade de Cafarnaum como lugar de início do seu ministério, o local que ele ia começar a proferir as suas palavras. Foi o solo desta cidade que Jesus escolheu para plantar as boas novas. Foi diante daquela população que estava em Cafarnaum que Jesus escolheu e decidiu ser ali o primeiro lugar que ele iria se mostrar publicamente a toda a humanidade. Cafarnaum, meus irmãos, foi a base da proclamação do reino de Jesus Cristo. Essa mudança de cidade é muito importante para nós. Essa mudança de Nazaré para Cafarnaum é muito importante para a nossa meditação. Estamos diante de duas cidades, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Duas cidades que estiveram diante de Jesus Cristo. Dois povos que estiveram diante da pessoa do Filho de Deus. Uma que ficou 30 anos com Jesus Cristo, outra que está recebendo naquele momento Jesus Cristo. Dois solos que receberam a semente do Evangelho dentro dos seus muros, dentro dos seus cidadãos, dentro da sua cidade. Mas só que a Bíblia vai dizer que uma Jesus deixou, e a outra Jesus foi morar. Meus irmãos, existe um lugar certo para o ministério de Jesus Cristo florescer. Existe um lugar certo para que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo cresça. Quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, nós vemos que o Senhor conta a história da semeadura, dos solos que foram semeados, algumas sementes, que receberam a semente da mensagem do Evangelho de Deus. Lá em Marcos, capítulo 4, do verso 3 ao 8, o texto vai dizer o seguinte: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Eu acho que eu pulei aqui. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que ser... Eu tenho que abrir aqui o texto que eu acho que eu pulei. Verso 4, capítulo 4, verso 3 ao 8, vai dizer o seguinte: e ouviu, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Esse versículo que eu não coloquei aqui no meu texto. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto.
Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou, e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Solos bons, solos fracos, solos dentios. Quando nós olhamos para o texto base que nós estamos tratando, verso 12 e verso 13, o texto base nos mostra dois tipos de solo. Nos mostra Nazaré e nos mostra Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que Jesus esteve diante desses dois lugares, esteve presente nesses dois lugares. E a Bíblia vai dizer que Jesus deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus encontrou o lugar certo. Em Cafarnaum, Jesus encontrou o solo propício para o seu ministério. Meus irmãos, nessa manhã, qual ou quais desses dois solos, desses dois lugares nós somos? Qual desses solos nós representamos? Nós somos Nazaré ou nós somos Cafarnaum? Quais desses solos você é nessa manhã, meu irmão? O primeiro solo que Jesus vai tratar aqui é a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, a arqueologia vai dizer que já havia habitantes naquela região por volta de 2.200 anos antes de Cristo. Só para termos uma ideia, esse período vai coincidir mais ou menos com o período de Abraão. Mas na época de Jesus Cristo, a cidade de Nazaré era um vilarejo, uma aldeia. Aproximadamente 20 casas, 20 famílias moravam na região de Nazaré. Nazaré, ele ficava a 18 quilômetros do Monte Tabor, ficava em torno de 15 quilômetros de Caná da Galileia, onde houve o primeiro milagre. A cidade de Nazaré ficava a 25 quilômetros do Mar da Galileia, a principal fonte de renda dessa região. E Nazaré ficava em torno de 50 quilômetros afastado de Cafarnaum. Nós vemos na Bíblia, e já trouxe aqui para os irmãos, que essa cidade de Nazaré era uma cidade estigmatizada. Era uma cidade que havia um preconceito com os seus habitantes. Os habitantes de Nazaré sofriam, no termo mais moderno, de bullying. Uma cidade estigmatizada. Os seus habitantes eram desconsiderados pelo restante das cidades. Eram ignorados aqueles que viviam nessa cidade. Natanael, discípulo do Senhor, a voz de Natanael ecoa essa expressão, essa desconsideração, lá em João 1,46, quando ele diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Era uma cidade desconsiderada, mas foi nessa cidade, justamente nesse lugar, que Jesus cresceu. Foi nessa cidade que Jesus começou a dar os seus primeiros passos, a sua primeira interação social dentro desse ministério. Foi na cidade de Nazaré que Jesus teve o primeiro contato com as pessoas à sua volta. Aquela cidade, aquelas famílias viram Jesus, aquelas famílias ouviram Jesus Cristo, aquelas famílias andaram com Jesus Cristo, conviveram com Jesus, por 30 anos tiveram contato com Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o solo de Nazaré era um solo ruim, era um solo péssimo. Aquelas pessoas não viam Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi pregar as boas novas em Nazaré, depois que foi para Cafarnaum, depois que ele desenvolveu o ministério em Cafarnaum, ele foi para Nazaré, pregou a mensagem lá, levou a mensagem das boas novas lá, mas o texto, a Bíblia vai dizer que ele não foi bem recebido. As pessoas olharam com ira para Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que os cidadãos dessa cidade quiseram levar Jesus Cristo para o alto do monte, no cume do monte, para lançar ele abaixo. Lá em Lucas, capítulo 4, verso 28 e 29, vai dizer o seguinte: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre a qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo.
A cidade de Nazaré andou com Jesus, ouviu Jesus falar, ouviu a voz de Jesus Cristo, tiveram relacionamento com Ele, mas a mensagem de Jesus Cristo não desceu ao coração daquela cidade. Aqueles homens e aquelas mulheres não sentiram e não deixaram o evangelho das boas novas entrar no coração. A cidade de Nazaré foi a primeira cidade que rejeitou a mensagem de Jesus Cristo. A primeira cidade que rejeitou o evangelho de salvação dado por nosso Deus a esse mundo. Foi a primeira cidade que fechou os seus ouvidos para a mensagem de Jesus Cristo. E, meus irmãos, por isso, aquela cidade foi rejeitada por Jesus Cristo. Aquela cidade foi rejeitada e Jesus deixou Nazaré para ir para Cafarnaum. Jesus executou, meus irmãos, na prática. Ele executou na prática aquilo que ele falou na sua teoria. Ele executou na prática a recomendação que ele deu para os seus discípulos. Lá em Marcos, capítulo 10, verso 14, Jesus vai dizer para os discípulos: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, e sairdes daquela casa, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus recomendou aos discípulos fazer isso quando não era recebido. E quando nós olhamos para Nazaré, nós vemos que Jesus sacudiu o pó dos seus pés. Jesus deixou Nazaré, deixou aquela cidade e foi para Cafarnaum. Meus irmãos, quantas pessoas estão por aí com um solo igual Nazaré? Quantas pessoas possuem um terreno igual à cidade de Nazaré? Crescem ouvindo o Evangelho, escutam a palavra do Senhor, estão às vezes na igreja, anos e anos, 30 anos em contato com Deus, 30 anos em contato com o Evangelho, escutam a mensagem sendo pregada, escutam as bênçãos e as maravilhas que o Senhor faz na vida dos irmãos, estão em contato, pertencem às reuniões, vai aos cultos, pertence às mais inúmeras igrejas possíveis. A semente da palavra de Deus é semeada dia após dia. Convivem com as nossas reuniões, convivem com os nossos encontros, com as programações, olham o que ocorre ao redor, com as outras pessoas, mas só que o Evangelho não chega ao coração. O Evangelho não desce na vida das pessoas, não traz mudança, não muda o caráter da pessoa, não muda o jeito de agir. Pessoas que não deixam a mensagem do reino entrar no coração, pessoas que encerram os seus ouvidos para não ouvir a voz do Senhor, recusam ser transformados pelo Espírito Santo, coração duro, de dura cerviz, estão presentes em corpo, mas a sua atenção está lá fora. Homens e mulheres que olham para o mundo com apreço, olham com amor, olham com devoção, busca esse mundo com intensidade. Corações que estão cheios de corrupção, corações que estão cheios de dolo, corações que estão cheios de maldade, pessoas até às vezes que celebram a ceia, mas não examinam a si mesmo, pessoas que estão dentro da igreja, mas com o pé no mundo, com a vontade do mundo, pecam obstinadamente, adulteram, traem, roubam, fazem coisas que não devem, viciam, mentem, destroem, fazem fofocas. Pessoas a quem o Evangelho não penetra no coração, recusam a palavra do Senhor e expulsam deliberadamente Jesus Cristo das suas vidas.
Meu amigo, meu irmão, você que está em casa, deixa eu falar uma coisa, você que age dessa forma, o seu solo é ruim, o seu solo é péssimo, e a semente do Evangelho não cresce na sua vida. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, meu amigo. Olha o recado que o verso 13 nos dá. O verso 13 diz que Jesus deixou Nazaré. Jesus se ausentou de Nazaré porque Nazaré não quis ouvir a palavra do reino. Meus irmãos, em outra palavra, Jesus deixou Nazaré, quer dizer que Jesus rejeitou Nazaré no seu ministério. Cuidado você, meu amigo, cuidado você, minha amiga, você, meu irmão, você que está em casa, você que está aqui dentro da igreja, cuidado para que o Senhor Jesus Cristo não venha te rejeitar. Cuidado para que Jesus Cristo não venha dizer naquele dia, eu não vos conheço, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, meu amigo, para que seu nome não esteja escrito no livro da vida, e ao abrir aquele livro, seu nome não esteja lá, e você seja rejeitado. Nazaré foi rejeitada no ministério do Senhor, porque o solo era ruim. E quantas pessoas têm um solo ruim? Mas o texto mostra o segundo solo, a cidade de Cafarnaum, a cidade a qual Jesus escolheu para morar. A cidade de Cafarnaum, o termo Cafarnaum quer dizer Vila de Naum. Vila de Naum. Existe uma grande probabilidade, é bem provável, de que essa cidade tenha sido uma homenagem ao profeta Naum, um dos profetas menores da Bíblia. E ela tem uma formação que é posterior ao tempo de Naum, e ele provavelmente veio dessa região da Galileia. Mas também, meus irmãos, a palavra Naum significa compassivo. Se nós fôssemos traduzir todo o termo, nós poderíamos dizer que quer dizer vila de compaixão, vila de consolação, o local onde o Deus Todo-Poderoso veio morar para trazer consolo para os habitantes dessa terra, uma vila de consolação, o local onde Jesus veio estender as suas tendas, é o local de consolo, é o local onde nós somos abrigados por Deus. Essa cidade fica localizada numa importante estrada antiga, uma estrada que ligava desde o norte, a cidade de Damasco, na Síria, até ao sul, ao Egito, uma cidade de rota comercial, que ficava ao norte do Mar da Galileia, perto do Rio Jordão. Essa cidade recebeu Jesus Cristo e o seu ministério. Essa cidade acolheu a mensagem de Jesus Cristo. E Cristo morou nessa cidade. Ele não só morou, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele fez de cidade de Cafarnaum a base do seu ministério. A Bíblia vai dizer que ele escolheu a cidade de Cafarnaum para a localidade, o local onde ele ia repousar e descansar. Lá em Mateus 9, verso 1, vai dizer que ele ia para essa cidade para repouso. Ele até coloca Mateus que Jesus considerava a sua cidade, no verso 9, capítulo 9, verso 1. A Bíblia também vai dizer, nos textos bíblicos e no Evangelho, que os homens dessa cidade receberam a mensagem de Jesus Cristo. Receberam tanto a mensagem de Jesus Cristo, que ela não ficou apenas no ouvir, não ficou apenas uma boa palavra agradável aos nossos ouvidos. Essa mensagem entrou em atitude desses homens dessa cidade, e homens dessa cidade resolveram seguir Jesus Cristo. Pedro é dessa cidade, André é dessa cidade, Tiago é dessa cidade, Mateus pertencia a Cafarnaum, tinha um escritório em Cafarnaum. Cafarnaum tornou-se um centro da atividade de Jesus Cristo. Foi ali em Cafarnaum que milagres ocorreram, que desceram um paralítico dentro da sala onde Jesus Cristo estava. Foi lá que Jesus frequentou a sinagoga. Foi em Cafarnaum que Jesus pronunciou várias mensagens. Foi na cidade de Cafarnaum
que Jesus se declarou como o pão da vida. A sua preleição de João 6, do verso 24 ao 65, foi feita na cidade de Cafarnaum. Meus irmãos, a cidade de Nazaré rejeitou Jesus Cristo, e com isso rejeitou todos os milagres e todas as bênçãos que Jesus Cristo tem. Mas a cidade de Cafarnaum recebeu Jesus Cristo na sua vida, e todas as bênçãos, e todas as benevolências, e todas as misericórdias que traz Jesus Cristo consigo, veio para essa cidade. Cafarnaum deu boas-vindas a Jesus Cristo, a mensagem do reino. O solo era um solo bom, e a semente do reino cresceu, a mensagem de salvação cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. É por isso que Jesus foi para Cafarnaum, por isso que Jesus foi para essa cidade. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos a cidade de Cafarnaum, nós fomos chamados para ter o solo dessa cidade, para sermos os ouvintes dessa cidade, os seguidores dessa cidade. Nós lemos o início, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 3 ao 8, quando chega no versículo 8, vai dizer assim: outra, enfim. Olha o termo enfim, até que enfim que existe um solo bom. Enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, a 60 e a 100 por um. Cidade de Cafarnaum era esse solo. Como tem sido o nosso solo? Como o evangelho do reino tem crescido em nossas vidas? Mateus, verso 7 e 24, capítulo 7, verso 24, vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aonde nós estamos edificando a nossa casa? Na pedra angular que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, ou nós estamos construindo a nossa casa em cima das nossas forças, em cima dos nossos conceitos, das nossas realidades? João 14, 21, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos, existe um lugar certo para o ministério de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo florescer. Existe um solo apropriado, existe uma terra que é boa, existe uma terra que faz crescer a mensagem do reino, existe uma cidade onde o Senhor escolhe morar, existe a cidade onde o Senhor manifesta a sua glória. Nós temos que ser esse lugar, nós temos que ser essa terra, nós temos que receber a mensagem do reino. O nosso solo precisa ser um bom solo, a nossa terra precisa ser boa. Só dessa forma a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo crescerá em nossas vidas. Só dessa forma nós vamos desfrutar das misericórdias do Senhor em nossas vidas. Só dessa forma nós veremos a grandeza de Deus agindo dia após dia em nossa família, conosco, irmãos. E terminando, convidando o grupo de louvor para vir aqui na frente. Como está o seu solo nessa manhã? Você que está em casa, como está o seu solo? Qual das duas cidades você nessa manhã é? Qual dessas duas cidades você tem sido? Como você tem recebido Jesus na sua vida? De repente, até hoje, você tem sido uma cidade de Nazaré. Eu estou lá presente, é o bastante, fico sentado, e se não me agrada, eu saio, procuro outra igreja. Se o pastor falar alguma coisa que não me conforta, que me irrita, que não me agrada, que não massageia o meu ego, eu procuro outra igreja. De repente você tem convivido tanto tempo com Jesus Cristo, mas não está num relacionamento sério com Ele. De repente você vem para a igreja porque segue o pai, segue a mãe, segue o esposo, segue a esposa,
segue o amigo, mas ainda não segue a Jesus Cristo. De repente você só acompanha Jesus de longe, fica olhando Jesus Cristo passar, fica vendo a igreja acontecendo as coisas, o evangelho sendo pregado, fica olhando as pessoas se reunindo, preparando o cantarte, preparando o culto da união feminina, para engrandecer a Deus. De repente você chega e fala assim, não, hoje não estou preparado, não quero mais nada, quero ficar sentado, quero só ver tudo passando. De repente você tem vislumbrado Jesus Cristo a uma distância, mas nessa manhã o Senhor Jesus Cristo te chama para perto. Nessa manhã Ele te chama para mudar o seu solo, para mudar a realidade da sua vida. Meu irmão, chegou a hora, chegou o momento de imitar a cidade de Cafarnaum. Esse é o momento de acolher Jesus Cristo, de ser o local aonde o ministério de Jesus Cristo cresce, floresce e produz fruto. Que nessa manhã você possa abrir o seu coração diante do Senhor, que nessa manhã você possa se derramar na presença de Deus, porque dessa forma todas as barreiras cairão, dessa forma todos os empecilhos que tem na sua vida cairão, e você terá contato e acolherá o Salvador do mundo, acolherá aquele que morreu pelos nossos pecados, porque o Senhor escuta a sua oração, e Ele vem para te libertar, Ele vem para sarar o seu solo, para curar a tua terra, porque Ele precisa. É necessário, irmãos, que Jesus Cristo faça morada em nosso coração, que o Espírito Santo habite em nossa vida. Esse é o momento, aqui é o lugar, é o momento propício, é a hora certa, é a plenitude dos tempos para a sua vida, para que Jesus mude a realidade do seu solo. Vamos louvar o Senhor.